Carlos acordou no banco de uma praça como fazia todas as manhãs havia quase 10 anos. O frio da madrugada ainda permanecia no ar enquanto ele recolhia o cobertor velho que usava para dormir. As pessoas passavam apressadas sem sequer olhar para ele. Alguns desviavam o caminho, outros fingiam que não viam. Para a cidade inteira, Carlos era apenas mais um mendigo. Poucos imaginavam que antes de viver nas ruas ele teve uma família, uma casa confortável e sonhos como qualquer outra pessoa. Quando era criança, seu pai desapareceu misteriosamente depois de uma discussão familiar. Sua mãe nunca falava sobre o assunto e alguns anos depois, faleceu devido a uma doença grave. Sem parentes próximos e sem recursos, Carlos acabou enfrentando uma sequência de dificuldades que o levaram à pobreza extrema. Com o tempo perdeu empregos, amigos e qualquer esperança de reconstruir a vida. Aos 40 anos, já estava convencido de que morreria esquecido nas ruas. Naquela manhã, enquanto procurava latinhas para vender, percebeu um homem de terno observando do outro lado da avenida. O desconhecido parecia procurar alguém específico. Carlos não deu importância e continuou caminhando. Porém, durante o resto do dia, notou o mesmo homem aparecendo em diferentes lugares. Primeiro perto da praça, depois próximo ao restaurante onde costumava pedir comida e mais tarde na frente do abrigo municipal. Quando a noite chegou, o estranho finalmente se aproximou. Carlos se preparou para ouvir alguma reclamação, mas ficou surpreso quando o homem perguntou seu nome completo. Intrigado, respondeu. O desconhecido ficou pálido imediatamente. Em seguida mostrou uma fotografia antiga retirada de uma pasta. Carlos congelou. Na imagem aparecia ele quando criança ao lado de sua mãe. Como aquele homem tinha aquela foto? O estranho se apresentou como Roberto, investigador particular. Explicou que trabalhava para um escritório de advocacia que procurava Carlos havia mais de 2 anos. Segundo ele, um empresário extremamente rico havia falecido recentemente deixando... No dia seguinte, Carlos acordou antes mesmo do nascer do sol. Durante toda a noite sua mente esteve tomada por perguntas. Seria verdade aquela história sobre uma herança? Ou estaria prestes a cair em algum golpe? Mesmo desconfiado, decidiu comparecer ao endereço que Roberto havia lhe entregado. Após conseguir tomar banho em um abrigo municipal e vestir roupas doadas, seguiu até o centro da cidade. Quando chegou ao enorme prédio espelhado do escritório de advocacia, sentiu vergonha ao perceber os olhares curiosos de algumas pessoas. Ele quase desistiu e foi embora, mas Roberto apareceu na entrada e o conduziu até uma sala de reuniões luxuosa. Minutos depois, 3 advogados entraram carregando pastas e documentos. O mais velho deles iniciou a conversa explicando que estavam procurando Carlos havia anos. Segundo os registros, ele era o único herdeiro vivo de Augusto Vasconcelos, um dos empresários mais ricos do país. Ao ouvir aquele nome, Carlos sentiu um arrepio. Era o sobrenome de sua mãe. O advogado então revelou uma verdade que mudaria tudo. Augusto Vasconcelos era seu avô. Décadas antes, ele havia rompido relações com o próprio filho após uma briga familiar. Esse filho era justamente o pai de Carlos, que desapareceu quando ele ainda era criança. Desde então a família perdeu qualquer contato com eles. Nos dias seguintes, a vida de Carlos virou de cabeça para baixo. Os advogados providenciaram sua hospedagem em um hotel confortável enquanto a situação da herança era resolvida. Na primeira noite, ele ficou vários minutos olhando para a cama macia sem acreditar que podia dormir ali. Durante anos havia enfrentado frio, chuva e noites mal dormidas em bancos de praça. Agora estava cercado por luxo. Mesmo assim, sentia-se deslocado. A riqueza parecia pertencer a outra pessoa, não a ele. Enquanto tentava se adaptar à nova realidade, os problemas começaram a aparecer. A notícia de que o herdeiro desaparecido havia sido encontrado rapidamente se espalhou entre os parentes de Augusto Vasconcelos. Muitos ficaram revoltados. Alguns acreditavam que Carlos era uma fraude. Outros simplesmente não aceitavam a ideia de que alguém que viverá como mendigo herdasse uma fortuna tão grande. Poucos dias depois, os advogados informaram que um grupo de familiares havia entrado com uma ação judicial para anular o testamento. Alegavam que Augusto não estava em plena capacidade mental quando registrou suas últimas vontades. Carlos percebeu que não seria fácil receber o que lhe pertencia. Enquanto isso, começou a conhecer melhor a história de sua família. Ao analisar documentos antigos, descobriu que seu pai não havia desaparecido por acaso. Havia muito mais por trás daquela história. Segundo registros encontrados pelos advogados, seu pai havia sido pressionado a abandonar a família após um conflito envolvendo negócios milionários. Algumas pessoas influentes dentro da própria família tinham interesse em afastá-lo para assumir o controle do patrimônio. Quanto mais Carlos investigava, mais perguntas surgiam. Então aconteceu algo inesperado. Certa tarde, ao retornar ao hotel, encontrou um envelope anônimo deixado na recepção. Dentro havia apenas uma fotografia antiga e uma frase escrita à mão. Seu pai nunca abandonou você. Carlos ficou imóvel. Aquela frase destruiu uma crença que carregava desde a infância. Durante toda a vida acreditou que havia sido abandonado. Agora alguém estava sugerindo que a verdade era outra. No verso da fotografia havia um endereço. Após muita hesitação, decidiu ir até lá. O local era uma pequena casa simples localizada em uma cidade vizinha. Quando bateu à porta, foi recebido por uma senhora idosa. Assim que ela viu seu rosto, começou a chorar. A mulher se apresentou como Helena, uma antiga amiga de seu pai. Ela revelou que guardava um segredo havia décadas.
Segundo seu relato, o pai de Carlos tentou voltar para a família diversas vezes, mas foi constantemente impedido por pessoas poderosas que queriam mantê-lo longe. Antes de morrer em um acidente misterioso, deixou uma caixa com documentos e cartas destinadas ao filho caso um dia fosse encontrado. Com as mãos trêmulas, Carlos abriu a caixa. Lá estavam dezenas de cartas escritas por seu pai ao longo dos anos. Em cada uma delas havia mensagens de amor, arrependimento e esperança de reencontrá-lo algum dia. Carlos não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez em décadas sentiu que uma parte vazia de sua vida começava a ser preenchida. Mas entre os documentos havia algo ainda mais importante. Provas que poderiam explicar o que realmente aconteceu com seu pai e revelar um segredo capaz de mudar completamente a disputa pela herança. E alguém estava disposto a impedir que essas informações viessem à tona. Naquela noite, Carlos quase não dormiu. Sentado na cama do hotel, passou horas lendo as cartas deixadas por seu pai. Em cada página descobria um homem completamente diferente daquele que imaginou durante toda a vida. Seu pai nunca o abandonou. Pelo contrário, tentou reencontrá-lo inúmeras vezes. As cartas contavam sobre ameaças, perseguições e disputas familiares que o obrigaram a permanecer distante para proteger a própria família. Mas havia algo ainda mais importante escondido na caixa. Entre documentos antigos, Carlos encontrou contratos, registros bancários e anotações que apontavam para um enorme esquema de fraude dentro do império construído por seu avô. Alguns parentes haviam desviado milhões de reais ao longo dos anos, escondendo operações ilegais e manipulando informações financeiras para aumentar seu poder dentro das empresas da família. Os documentos explicavam por que aquelas mesmas pessoas estavam tão desesperadas para impedir que Carlos recebesse a herança. Se a verdade viesse à tona, elas poderiam perder não apenas dinheiro, mas também cargos, influência e até a liberdade. Na manhã seguinte, Carlos entregou todo o material aos advogados. Assim que analisaram os papéis, perceberam a gravidade da situação. As provas eram fortes o suficiente para mudar completamente o processo judicial. Poucos dias depois, uma audiência foi marcada. Pela primeira vez, Carlos ficou frente a frente com os parentes que tentavam tirar sua herança. Alguns o encaravam com desprezo. Outros demonstravam nervosismo. Durante horas, advogados apresentaram argumentos e acusações. Então chegou o momento decisivo. Os documentos encontrados na caixa foram apresentados ao tribunal. O silêncio tomou conta da sala. Os registros mostravam transferências suspeitas, assinaturas falsificadas e movimentações financeiras ocultadas durante anos. Vários dos familiares que contestavam o testamento estavam diretamente envolvidos. O clima mudou imediatamente. Aqueles que antes pareciam confiantes agora demonstravam preocupação. Alguns sequer conseguiam olhar para Carlos. Nos dias seguintes, a notícia explodiu nos jornais. O mendigo herdeiro se tornou o assunto mais comentado do país. Programas de televisão acompanhavam cada detalhe da história. Enquanto isso, investigações oficiais começaram a ser abertas contra alguns membros da família Vasconcelos. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Durante uma reunião com os advogados, um investigador apresentou uma nova descoberta. Entre os documentos havia referências a uma conta secreta criada por Augusto Vasconcelos anos antes. Ninguém sabia da existência daquele patrimônio. Após meses de buscas, foi confirmado que a conta realmente existia. O valor era gigantesco. Somando investimentos acumulados durante décadas, a quantia ultrapassava tudo o que Carlos imaginava. Sua herança era muito maior do que os advogados haviam calculado inicialmente. A fortuna agora alcançava cifras bilionárias. Quando ouviu o número, Carlos ficou sem reação. O homem que durante anos procurou comida nas ruas havia acabado de descobrir que era um dos herdeiros mais ricos do país. Porém, naquele mesmo dia, algo estranho aconteceu. Ao voltar para o hotel, encontrou seu quarto completamente revirado. Gavetas abertas, objetos espalhados e sinais claros de que alguém havia procurado alguma coisa. Sobre a mesa havia apenas um bilhete anônimo. A mensagem continha uma única frase: "Pare de investigar se quiser continuar vivo." Carlos percebeu que a disputa pela herança não era apenas uma batalha judicial. Alguém estava disposto a tudo para proteger os segredos da família Vasconcelos. E o confronto final estava cada vez mais próximo. Carlos passou a noite inteira sem dormir depois de encontrar o bilhete ameaçador. Pela primeira vez desde que descobriu a herança, sentiu medo de verdade. Não era apenas uma disputa por dinheiro. Havia pessoas poderosas tentando esconder segredos que poderiam destruir impérios inteiros. Mesmo assim, decidiu não recuar. Nos dias seguintes, trabalhou ao lado dos advogados e investigadores para reunir todas as provas possíveis. A pressão aumentava a cada dia. Novas ameaças chegaram por telefone, mensagens anônimas apareceram e até alguns funcionários ligados às empresas da família tentaram intimidá-lo. Mas Carlos já havia sobrevivido às ruas, à fome e à solidão. Não seria o medo que o faria desistir agora. Finalmente chegou o dia da audiência final. O tribunal estava lotado de jornalistas, advogados e curiosos. Durante horas, foram apresentados documentos, depoimentos e evidências. As provas encontradas por Carlos eram irrefutáveis. Ficou demonstrado que vários parentes haviam participado de fraudes milionárias e tentado manipular a herança.
Quando o juiz anunciou a decisão, a sala inteira ficou em silêncio. O testamento de Augusto Vasconcelos foi considerado totalmente válido. Carlos era oficialmente o legítimo herdeiro da fortuna. Além disso, os familiares envolvidos nos esquemas ilegais passariam a responder judicialmente por seus atos. Ao ouvir a sentença, Carlos sentiu uma emoção impossível de descrever. Não era apenas pelo dinheiro. Era porque, pela primeira vez na vida, a verdade havia vencido. Pouco tempo depois, ele assumiu o controle de parte dos negócios da família. Muitos esperavam que gastasse a fortuna com mansões, carros de luxo e extravagâncias. Mas Carlos tinha outros planos. Ele nunca esqueceu os anos que passou vivendo nas ruas. Criou fundações para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, financiou abrigos, programas de capacitação profissional e projetos de moradia para famílias carentes. Milhares de vidas começaram a mudar graças às iniciativas que apoiou. A imprensa continuava acompanhando cada passo de sua trajetória. O homem que antes era ignorado por todos agora era admirado em todo o país. Certo dia, durante a inauguração de um centro de acolhimento para pessoas sem teto, um jovem se aproximou e perguntou como ele conseguia continuar humilde mesmo sendo bilionário. Carlos sorriu e respondeu: porque eu nunca esqueço quem eu fui. A riqueza entrou na minha vida de repente, mas o que me tornou forte foram os anos em que eu não tinha nada. O jovem nunca esqueceu aquelas palavras. Anos depois, Carlos se tornou conhecido não apenas como um dos homens mais ricos do país, mas também como um dos mais generosos. E toda vez que passava pela praça onde dormiu durante tantos anos, fazia questão de parar por alguns minutos. Olhava para aquele banco antigo e lembrava que às vezes, a vida pode esconder os maiores tesouros nos lugares mais improváveis. O mendigo que todos ignoravam era, na verdade, herdeiro de uma fortuna bilionária. Mas sua maior riqueza nunca foi o dinheiro, foi a coragem de continuar acreditando quando o mundo inteiro já havia desistido dele. Fim.